Meus irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler hoje, inicialmente, o verso de número 16, tá? Tiago, capítulo 5. Verso 16. Vou ler este verso inicialmente, irmãos, porque nós estamos tratando já, esse é o terceiro domingo, sobre o capítulo da nossa confissão de fé, que fala sobre o arrependimento. E esse capítulo é dividido em 6 sessões, tá? Vimos as 4 primeiras sessões e iniciamos a quinta e sexta, porque tratam do mesmo assunto, não é? No domingo passado, mas não concluímos, razão pela qual nós interrompemos a aula e dissemos que hoje concluiríamos este capítulo, tá bom? Então, este capítulo que fala sobre arrependimento, especificamente essa sessão, vai falar sobre o quê? Sobre a necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados particulares ao Senhor, ok? E a necessidade de confessarmos isto velada ou publicamente, como a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos ver exatamente isto. Como é que eu, que estou consciente do arrependimento, não é? Da necessidade de arrependimento, e que conduzido pela graça de Deus, devo me portar quando isto acontece, a saber, quando eu peco contra Deus ou contra o próximo, como eu devo proceder em termos da sua confissão e também da restituição necessária quando isso se faz, então, imprescindível, tá bom? E possível também. Então vamos ler esse texto de Tiago, capítulo 5, verso 16. Vamos orar antes da leitura, pedindo a Deus que nos abençoe nesta aula. Pai santo e Deus bendito, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Rogamos que nesta aula o Senhor nos abençoe mais uma vez, nos iluminando pelo teu Santo Espírito, fazendo-nos compreender a verdade, e não somente isto, andarmos na verdade. Que o Senhor nos ajude, pois sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, isto com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a epístola escrita por Tiago, nós nos depararemos com uma epístola que ela traz traços de sabedoria muito parecidos com o livro de Provérbios. Há até quem compare, logicamente, não na proporção do livro, do tamanho, porque Tiago, a epístola, é muito menor do que o livro de Provérbios, né, que tem 31 capítulos, esse aqui apenas 5 capítulos, mas no conteúdo. Por quê? Porque essa epístola ela vai ensinar como o crente deve viver em tempos de aflição, sobretudo. E logo no início, portanto, Tiago vai se deter, mostrando que é possível que você esteja passando por provações, e nestes momentos de provação você tem que pedir a Deus sabedoria, fazê-lo com fé, e Deus vai lhe conceder sabedoria para você passar pelas provações. Mas não somente isso Tiago vai nos dizer, ele vai dizer também que aquele que é ouvinte da palavra, e aqui ele estabelece essa relação, né, entre ouvir e praticar, deve ser não um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, mostrando assim que não basta apenas você conhecer da palavra, mas você tem que viver de acordo com essa palavra. É outro desafio que realmente mostra a necessidade de sabedoria para viver como um cristão. Além disso, Tiago também vai mostrar, e aqui eu estou pegando os pontos aqui cardeais, que há uma relação estreita entre fé e obras. Então alguém poderia dizer assim: olha, eu tenho fé e não demonstra isso por obras. Outros vai dizer que tem obras, mas não tem fé. Aí Tiago vai mostrar: não, mostra a sua obra, ou melhor, a sua fé sem obras, que eu por meio das minhas obras mostrarei a minha fé.
Tiago, logicamente, não está entrando aqui em conflito com Paulo, mas está mostrando a outra face da moeda, a saber, que alguém que diz que tem fé verdadeira no Senhor, ele necessariamente mostrará isso por meio das obras que pratica. Efésios capítulo 2, verso número 10. E aí ele vai também tecer comentários sobre questões específicas do nosso viver, como, por exemplo, o uso da língua. O capítulo 3 vai dizer que a língua, ela é mortífera, né? Ou mortal, como alguns dizem, é como fogo. Ele vai descrever isso e diz que alguém que domina a própria língua é uma pessoa exemplar, porque essa seria uma grande necessidade do ser humano. Logicamente que quando nós não dominamos, incorremos em pecado, logicamente, contra o nosso próximo. Mas também não pecamos apenas contra o nosso próximo, pecamos contra Deus, e um dos pecados é a arrogância. Aí ele vai dizer numa outra seção da carta que você não deveria dizer jamais, tal dia vou para tal lugar e farei tal coisa, e negociarei, e terei lucro. Ele disse, olha, isso é uma tolice, você não sabe nem se vai estar vivo. Deveria dizer, se Deus permitir, quiser, faremos isto ou aquilo. Então, note que todo o desenvolvimento da carta é mostrando o evangelho na sua vida prática. Mas nessa caminhada, irmãos, certamente nós pecaremos contra Deus e contra o próximo. Por quê? Porque somos pecadores. E aí vem a questão, o que é que eu devo fazer quando eu me encontro nesta condição de tentando viver como um crente, e ainda que seja de modo zeloso, eu peque contra o meu irmão? O que é que eu tenho que fazer? E aí esse verso de número 16 do capítulo 5 entra nesta compreensão. Deus me ensina que, como aqueles que conhecem o evangelho, conhecem o poder da graça de Deus, eu devo não apenas confessar o meu pecado a Deus, mas eu preciso também aprender a fazê-lo ao próximo. Então o texto diz, confessai, pois, os vossos pecados. Então ele está aqui direcionando aos crentes, uns aos outros. Há uma prática desejável, salutar, necessária e piedosa para a vida dos crentes, que é a confissão de pecado. Mas como eu disse anteriormente, irmãos, nem sempre a gente vê isso. E aí eu fiz menção ao fato de que na nossa igreja nós temos um ponto litúrgico, né? um elemento, né? Dentro dos atos de culto, há um elemento que é chamada a confissão de pecado. Então você tem uma palavra bíblica instrutiva, para que você possa refletir sobre a sua condição diante de Deus no momento do culto, tá? Então depois você é concitado a orar, pedir perdão pelo seu pecado individualmente, e depois você tem uma oração pública, onde alguém apresenta a confissão pública de pecado e clama, logicamente, na base do sacrifício de Cristo Jesus, pelo perdão, e nós dizemos todos amém. Ou seja, há uma instrução regular na igreja para que você possa ter este hábito de confessar o seu pecado. Só que essa confissão aqui, ela não é toda a confissão que se espera de um crente. É necessário que na nossa vida diária, neste autoexame que fazemos à luz da palavra de Deus, eu tenha dado pelo Senhor também a graça de chegar para o meu irmão, né, ou para minha irmã, e dizer, olha, me perdoe, porque eu fiz isto e isto contra você. Então é importante que você tenha isso. E Tiago vai nos mostrar que não somente isso é importante do ponto de vista da vida litúrgica, né? Mas também do ponto de vista terapêutico. E aqui eu estou usando a palavra terapia no sentido de cura, tá certo? Ministério Terapêutico, não estou falando de terapia cognitiva, comportamental, não estou falando disso não, tá? Estou falando da terapia de trato, de cuidado da alma, tá bom? Ele diz assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, agora veja bem, para serdes o quê? Curado. Então o que acontece? Quando você não faz isto, a confissão,
você pode adoecer. E aí tem muita gente, muitas, não são poucas, que estão adoecidas porque não fazem isto que a Bíblia claramente recomenda, não só nesse texto, mas em outro nós veremos, que é a confissão de pecado. E do ponto de vista mais direto, o que é que você pode conviver? Culpa. Você não sabe, eu espero que não saiba, o que é conviver com a consciência carregando o quê? Culpa. Culpa. Existem pessoas que se sentem culpadas, logicamente, e não há base bíblica para isso, porque necessariamente elas não cometeram um pecado. Então a pessoa está com sentimento de culpa, mas não há uma culpa real, porque não houve uma transgressão. Mas existem outras que pecaram, têm consciência disso e estão adoecidas. Eu acho que o exemplo bíblico mais clássico disso seja o rei Davi, no Salmo número 32, né? Quando ele diz que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão, a mão de Deus, pesava sobre ele de dia e de noite, e o seu vigor se tornou em quê? Sequidão de estio. Então, note bem que se eu não confesso o meu pecado, nos termos bíblicos, eu posso padecer no corpo e na alma, ok? Diga, irmão, por favor, traz o microfone aqui para o nosso irmão. Entenderam até aqui, queridos? Alguma pergunta, algum questionamento? Vamos ouvir essa consideração. Enquanto o microfone não chega a ele, então nós vamos ver hoje a sessão 5 e 6. Eu peço aos irmãos que quem está com a confissão de fé aí, e que puder colocar no grupo da igreja, coloque no grupo da igreja para a pessoa acompanhar, caso você não tenha na sua Bíblia. Diga. Bom dia. Bom dia, meu filho. 2 perguntas. Primeiro. Essa ordenança, esse imperativo aqui, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ele diz respeito a todos os pecados cometidos indistintamente, o cristão chegar e compartilhar com o seu pastor, com o seu próximo a respeito dos pecados que comete, todos indistintamente? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, a prática do confessionário estabelecida na Igreja Católica estaria, portanto, legitimada com base nesse versículo? A pessoa vai lá, confessa para o padre os seus pecados e o padre ali ora pelo aquele que está confessando os seus erros? Ok, muito boa pergunta. Primeiro, eu não devo confessar pecados de pensamento, então logo eu não posso confessar todos os pecados. Por exemplo, se eu olhei para neném aqui, tive um pensamento ruim acerca dele, um pensamento pecaminoso, ruim não, botar termo, né? Um pensamento pecaminoso. Eu vou dizer, neném, eu estou vindo aqui, desculpa, tá? Paulo, estou vindo aqui para confessar o meu pensamento, porque eu pensei isso, aí eu confesso as maiores atrocidades que passaram na minha mente com relação a ele. Meu filho, isso vai ser um terror para o nosso relacionamento. Eu louvo muito a Deus, que Deus não nos dá a graça de ler pensamento, porque, meu filho, se lêssemos o pensamento, eu acho que a gente não suportaria conviver, não. Então, eu não posso confessar todos os pecados. Aí eu dei o exemplo que pecados no pensamento eu não devo confessar jamais. Eu até contei um caso aqui, não sei se os irmãos lembram, que teve lá na minha terra, né? A Bahia, lá da minha terra de origem, que hoje a minha terra é o Piauí, né? Mas vamos lá. Teve um encontro, aí o pessoal foi para o encontro, lá no encontro disseram que ele tinha que confessar pecado, aí ele começou a confessar pecado do útero, aí lá vai, confessar da útero para perdoar a Deus, liberar perdão para Deus, e aí nesse tratamento todo dele, disse que tinha que confessar pecado para Deus, ele lembrou do irmão, que tinha pecado na mente contra o irmão, as maiores atrocidades. Aí quando ele chega no encontro, a primeira coisa que ele faz é ir na casa do irmão e confessar os pecados. Aí ele botou o que ele tinha na mente, ele botou para fora, julgando ele estar fazendo a maior coisa. Meu filho, isso deu um problema tão sério naquela família, porque ele confessou coisa que pensava da esposa do irmão, da filha do irmão, misericórdia. Então não façam essa loucura, isso é uma loucura,
Não tem fundamento bíblico de confessar seus pecados na mente aí para outro. Agora, a um eu preciso confessar os meus pecados na mente, que conhece a minha mente. Quem é? A ele eu confesso: Senhor, me perdoe, tenho pensado isso tem me aterrado, tenha misericórdia da minha vida. Ok? Primeira coisa. Então, por favor, não faça loucura. Agora, vamos supor, os pecados que eu cometi mesmo, e esses se tornaram visíveis. Então, eu falei mal contra ele, você não vale nada, você não, entendeu? Aí, esse pecado, ou então eu menti acerca dele para alguém, esse eu preciso ir lá e confessar: Neném, eu quero que você me perdoe, porque eu falei mal da sua pessoa para o Alberto, eu menti com relação a isso. Aí eu vou lá no Alberto também, confesso, digo: Alberto, me perdoe, porque eu menti acerca dele, entendeu? Então, nesse sentido eu tenho que fazer. Aí vem a sua segunda pergunta. Veja que eu sempre confesso o meu pecado contra quem eu pequei, mas não ao sacerdote. Porque na prática católica, o sacerdote ele tem prerrogativa divina de ouvir e conceder perdão, daí a prática da penitência. E isso não é bíblico. Na verdade é uma contradição, porque ele está assumindo a prerrogativa que só Cristo tem. E nunca foi dado à igreja isto. Então eu confesso. Então, pastor, mas no caso, o senhor lá no gabinete vai atender alguém e uma pessoa vem e confessa o seu pecado. Ali é um ambiente diferente. Primeiro, eu estou ouvindo para aconselhar, eu não estou ouvindo para perdoar. Nesse conselho, eu também tenho que limitar aquilo que ela vai dizer. Eu não vou chegar lá e deixar a pessoa falar as maiores atrocidades que fez. Não, calma. Vamos ver a natureza desse pecado, como que se deu, e vou lhe orientar, você procurar contra quem você pecou, para a pessoa o quê? Ouvir a sua confissão. E aí eu vou dizer que ela tem que ir, que ela tem um modo, um tempo específico para dizer, para não virar também outra tragédia na vida dela. Ok? Então, essa prerrogativa de ouvir e de absolver, Deus não nos deu a nenhum homem, porque só teve um na terra que tem autoridade para perdoar pecados: Jesus Cristo, ninguém mais. Então não adianta eu colocar: você confessou, agora você vai fazer tal penitência, que esta penitência, na sua proporção, vai lhe perdoar esse pecado. Impossível isso. Tá bom? Depois eu te passo um trabalho, e os irmãos quiserem ler, sobre essa questão da penitência, que mostra esse contraponto e essa contradição católica. Mas esse texto, ele não valida a prática do confessionário, né? Da penitência. Pelo contrário, confessa um ao outro. Há uma mutualidade contra quem eu peco, e não para alguém ouvir e me absolver. É porque aqui no versículo 16, quando ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, transmite uma ideia não de individualidade, mas também de coletividade. De um compartilhando, vai compartilhando. Eu chego e compartilho com um, aí eu compartilho com o outro compartilha. Não, de modo nenhum, pode fazer isso não, a não ser que eu tenha cometido um pecado coletivo. Um pecado coletivo admite uma confissão pública coletiva. Um pecado particular, só particular. Aí vai ser um ponto que eu vou abordar mais adiante, mas já vou dar aqui um adiantado, que é o seguinte: existe uma coisa chamada círculo do pecado. Não é uma terminologia bíblica, mas para compreender a dinâmica. Então vamos lá. Se eu pequei em pensamento, a quem eu confesso? Primeiro o círculo, Deus. Primeiro que está dentro do círculo. Se eu pequei em pensamento e falei mal de Neném, a quem eu confesso? A Deus. Se eu falei mal de Neném para você, agora eu confesso a Deus, confesso a Ele e confesso a você. Mas se essa questão tornou-se pública, eu falei mal para um monte de gente, eu tenho que fazer uma confissão de que natureza? Pública, coletiva. Então, o ciclo do pecado, onde abrangeu, eu tenho que fazer. Jovenzinho namorando, fornicaram. Para quem eles confessam? Não, vou falar, tá? Não precisa responder não, para não responder errado. Primeiro para Deus. Ok? Segundo, um para o outro. Eu pequei contra ele, contra ela, ela pecou contra mim. Terceiro, para os responsáveis. Vou ao pai dela e à mãe dela e confesso.
Vice-versa. E se esse pecado tomou uma proporção maior, publicizou, depois de 9 meses você vê o resultado, aí é público. Entenderam? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Por isso que a igreja ela não toma ciência de todas as disciplinas que são aplicadas no conselho, porque não pode. Porque não se tornaram pecados o quê? Públicos. Não é qualquer disciplina que é aplicada lá que chega aqui, não pode. Eu estaria desobedecendo, junto com meus irmãos do conselho, o preceito bíblico. Então você tem disciplinas que são privadas, e não pode sair dali. Como as que acontecem aqui, também não deve sair para o mundo afora. Por isso que eu digo, toda vez que tem uma disciplina, fica só os membros da igreja, quando ela tem que ser publicamente admitida. E aí, em seguida, dizemos como orientação do conselho, se sair alguma coisa daqui, você que saiu vai ser responsável. Você vai responder por isso, porque é coisa da igreja, não pode sair. Isso é zelo pelos irmãos, zelo pelo nome de Cristo acima de tudo. Tá bom? Ok? Então vamos ler aí a seção da confissão, a 5ª seção, tá bom? Diz assim, ó: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral. Até falei sobre isso, né? Oh, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados, mas eu tenho que confessá-los o quê? Detalhadamente ao Senhor. Mas é dever de todo crente procurar arrepender-se, particularmente de cada um deles. Vamos ver um exemplo na Escritura? 1 Timóteo, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo, ele fala sobre si mesmo, admitindo pecados que ele cometeu. E nessa admissão, ele não diz assim: ah, Senhor, eu que era o maior dos pecadores, eu pequei muito contra o Senhor. Não disse eu pequei muito, não. Ele admite que pecou muito, mas ele nomeia os pecados. Então, quando nós falamos de arrependimento geral e arrependimento particular das coisas, das ofensas, estamos dizendo que eu, como pecador, eu não posso me contentar e dizer: Senhor, me perdoe os meus pecados. Eu tenho que saber quais foram. Que pecado eu cometi? Aí vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, verso 12, 1 Timóteo 1. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Agora veja a especificidade, tá? A mim, eu, Paulo, dizendo ele, né? Que noutro tempo era. Agora veja, ó. Ele cometeu o pecado de blasfêmia. Senhor, me perdoe, eu blasfemei contra ti. Ele está dando nome ao pecado, não está não? Blasfemei. Segundo que ele diz: Senhor, me perdoe, eu persegui a igreja. Deu nome, não deu? Persegui. Senhor, eu fui uma pessoa insolente. Me perdoe, Senhor, pela minha insolência. Então, nomear pecados nesse sentido da confissão é importantíssimo. Não que um seja em outro, tá? Mas especificamente nesse é importante. Por quê? Porque eu estou dando o diagnóstico preciso do que eu cometi. E aí, preparando esse texto para vocês, me veio a importância de falar com vocês sobre o seguinte: nós temos o nosso catecismo maior. Não sei se você tem possibilidade de abri-lo aí. E aí você vai ver que existe uma seção que vai falar sobre os mandamentos. Ele vai fazer uma exposição dos 10 mandamentos. Nesta exposição, irmãos, ele vai mostrar qual é o pecado, quais são os deveres exigidos e quais são os pecados proibidos. Eu vou tomar um pecado, tá? Uma lei, um mandamento, e observá-lo à luz disso que nós estamos estudando. Como é que eu poderia confessar de fato este pecado, tá bom? Então, eu vou pegar o 8º mandamento, que é qual, irmãos? Qual é o 8º mandamento? Não o quê? Ah, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Confessa esse pecado, irmão, logo. Vamos pela metade. O 5º é qual? Honrar. O 6º é o quê?
Não. O sexto é não matar. O sétimo, não adulterar. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso. E o décimo, não cobiçarás. Eu vou pegar o oitavo. Qual é o oitavo? Pronto. Não furtarás. Então, geralmente a gente vê a questão de furto associado a pegar alguma coisa de alguém, né? Em linhas gerais é isso. Eu roubei, levei e tal. A mão armada ou não, seguido de alguma violência física. Mas quando a gente vai para o oitavo mandamento, olha só os pecados que podem ser cometidos à luz deste mandamento, que é muito mais amplo. Então vamos lá. É a pergunta de número 142 do Catecismo Maior. Diz assim, ó: os pecados proibidos no oitavo mandamento são, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos, remoção de marcos de propriedade, injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedade, a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço. Quando eu tinha aproximadamente uns 10, 12 anos, teve aquela crise do cruzado, década de 80, e a inflação era galopante, né? De um dia para outro as coisas, lembram disso? E aí tinha uma situação que meu pai, a gente era pequeno, comprava leite e tal, aí ele dizia: meu filho, eu fui comprar leite no mercado, cheguei lá, não tinha leite no mercado, mas o leite estava no estoque, porque o pessoal guardava o leite, porque sabia que no dia seguinte ia aumentar o preço para ganhar em cima disso. Aqui. Então, pastor, como é que o senhor quer me ajudar nesse? É para dizer o seguinte, que você precisa ler isso, para compreender a amplitude do que é não furtar. E aí vem uma coisa interessante, ó um exemplo de furto. Vamos supor que Deus lhe deu dinheiro, você trabalhou, por graça dele, ele deu dinheiro, e esse dinheiro lhe permite, por exemplo, morar numa casa melhor, ok? Mas você pega e diz: não vou fazer isso, mas não faz isso assim com vistas a dizer: eu vou aplicar em outra coisa. Não, porque você está apegado àquilo, está certo? Então você está se furtando de ter um benefício material, sendo que Deus lhe deu condição de ter, porque você tem um outro objetivo não bíblico. Isso é pecado? Sim ou não? Mas tem gente que acha que não, e eu vou ler aqui para vocês. Olha só, finalzinho, diz assim, ó: o ato de defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Ou seja, Ele te deu condição de ter uma coisa boa e você está se furtando de ter. Você não trabalhou, suou, pagou suas contas, está devendo a ninguém. Por que você não pode fazer uma viagem se você se organizou para isso? Por que você não pode comprar uma casa melhor? Mas aí você passa privação, priva sua esposa, priva seus filhos e acha que não está pecando. Entenderam? Então eu preciso entender essas coisas, estudar, para saber se eu estou pecando. E ao descobrir isso, o que é que eu tenho que fazer, meu povo? Confessar. Senhor, me perdoe, porque o Senhor tem me abençoado tanto, mas eu estou me furtando, me defraudando, não usufruindo dos benefícios que o Senhor está me dando, Senhor. Estou privando minha esposa de uma condição melhor. Você pode pagar uma faxineira para sua esposa, para ela ter um alívio, você não paga, porque você quer juntar dinheiro. E a mulher lá se acabando. Ontem eu estava conversando no conselho com os irmãos, né, das tecnologias, aí disse que agora tem um robozinho, que eu vi na casa de um irmão, que o robozinho fica quietinho lá, e você liga o robô monitora
a casa, né? Faz um mapeamento da casa e limpa tudo. Rapaz, diz que o povo está comprando isso para facilitar o trabalho, né? Aposentando a velha o quê? Vassoura. E diz que tem um agora que até limpa e lava também. Você bota o produto e ele lava. Aí a gente entrou nisso, tem a máquina de lavar prato. Não tem? Lavar louça, né? Lavar louça também. Aí eu lembrei da minha sogra, que ia com a trouxa de roupa lá para a roça, para a pedra, para lavar, para depois coarar a roupa, passava o dia voltando. Hoje você abre a máquina, pá, bota tudo dentro. Aí você não vai não, porque eu gosto é de lavar na mão. A mulher tem que ficar com aquelas unhas, a dela fica, a sua não, né? Você está entendendo, irmãos? Aí eu estou quebrando o mandamento e estou achando que a vida está a melhor maravilha. Tudo isso se eu tiver condições de ter, tá? Porque querer ter sem poder, aí já é quebra de outro. Já entra no 10º. Que é a cobiça desenfreada. Então eu vou me contentar com o que Deus me deu. Se Ele botou para lavar na mão, essa coisa, eu tenho que me alegrar e lavar, cantando. Entenderam? Então eu preciso conhecer os mandamentos em toda a sua amplitude para saber se transgredindo este mandamento eu vou confessar ao Senhor. Eu preciso fazer isso. Isso aqui é um desafio diário, irmãos, para todos nós. Então você tem que todos os dias passar a sua vida limpo, a sua, para que então você possa ter essa atitude de confessar pecados. E não esqueça do detalhe, eu vou fazendo e não vou confessando, isso vai acumulando, e a possibilidade é grande de que eu adoeça, de acumular tanto pecado sem o quê? Sem confessar. Tá bom? Alguma pergunta? Eliseu, depois a senhora. Vamos à dama primeiro, depois. Tá. O pessoal inventou a máxima: machado não é roubado. É seu? Você vai pegar? Ou você comunica a autoridade, ou pega e leva para a autoridade competente. Interessante, né? Tem um monte de coisa na rua jogada, que você acha, você não leva. Por que você só leva o que tem valor para você? Se não tem valor, você deixa. Nem liga. Mas aí quando tem valor para você, você pega. Não tem uma coisa errada no nosso critério? Tem. Então, essa máxima aí não é bíblica. Achado não é roubado, isso para me dar direito de propriedade. Tá bom, até acharem uma coisa sua. Aí você vai dizer diferente disso. Não estou dizendo a senhora, tá? Mas quem faz isso? Reverendo, o arrependimento, ele pressupõe mudança de comportamento. Sim ou implica nisso. Ok? Aí, a continuação da pergunta, porque muitas vezes, por exemplo, em relação ao furto, ou uma coisa que é mais comum, por exemplo, a mentira. Muitas vezes você se mente e isso acaba sendo a transgressão da lei, então você pede pecado. Então isso deveria incorrer, teoricamente, em você mudar o seu comportamento. Sim. Só que aí, continuamente, se faz isso de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, como é que o crente ele tem que lidar com esse aspecto? Assim, ele tem que abandonar o pecado, mas ainda ele ainda sendo sujeito à queda, ainda com relação a o isso. Apóstolo Paulo, especificamente sobre a mentira, Efésios 4, vai dizer o seguinte: aquele que mentia, não minta mais. Então a primeira coisa que um mentiroso tem que fazer é luta espiritual para não mentir mais. Segunda coisa, fale a verdade, cada um o seu próximo. Então ele deixa de mentir e passa a falar a verdade. Porque se eu deixo só de mentir, fica o vácuo. Vai ser preenchido por alguma coisa. Então se eu deixar de mentir e não falar a verdade, eu não fiz tudo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de mentir e eu tenho que falar a verdade. E a terceira coisa, pela motivação correta. Porque somos membros uns dos outros. Ou seja, se eu mentir, eu prejudico o meu irmão.
Então agora a minha motivação não é o meu benefício, é o outro. Então, por causa do outro, para glorificar a Deus, eu paro de mentir e agora eu só falo a verdade. Então, um arrependimento, ele implica em mudança de caminho, de procedimento, necessariamente. Agora, pastor, é possível que eu minta novamente? Infelizmente sim, tentação, mas ele não pode ser mais algo habitual, porque quando ele diz aquele que mentia, não minta mais, ele está falando daquele que é o mentiroso quanto mais, ele é mentiroso por estilo de vida. Não está falando daquela pessoa, e ele não está provando, que mente de vez em quando, digamos assim, tá? Não deveria mentir nunca, mas é possível que você faça isso, tá? Aí, não é especificamente com relação à mentira, mas há diversos, todos os pecados são relacionados com esse mandamento. Relacionados a isso. Um exemplo, por exemplo, com relação aos nossos filhos também, a criação de nossos filhos, muitas vezes falhamos com eles, e pedimos perdão a Deus, e depois falhamos novamente, assim, e como é que se dá a nossa apresentação diante de Deus com relação a isso? Porque muitas vezes nós falhamos tanto, que às vezes nós ficamos até, literalmente, envergonhados até de... Eu creio que tem algumas coisas aí. A primeira delas é que eu preciso admitir que nessa vida eu vou pecar muitas vezes, tristemente digo isso, e às vezes na mesma coisa, mesmo tendo pedido perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar? 70 vezes? Então ali é uma admissão de que eu vou pecar algumas vezes, mas eu preciso ter uma luta contra o meu pecado, diária. Isso tem que ser verificado na minha vida, não é? A outra coisa é que, geralmente, a repetição do pecado se dá porque nós não fazemos como Deus ordenou quando tratamos o pecado. Então, vamos lá. Quer ver uma coisa? Se eu peco, voltando ao exemplo do Paulo Sérgio aqui, tá? Pequei e menti contra ele. E a mentira se estendeu, eu contei também para o Alberto. Se eu me contentar só em pedir perdão a Niném, não pedir ao Alberto, o que é que eu vou ter como base para minha vida a partir dessa postura errada? Rapaz, se eu pecar, eu só confesso para ele. Mas quando eu confesso para o Alberto, eu vou ter uma outra pessoa me vendo como eu sou. Se o pecado é público, e eu peco e confesso publicamente, você não pensaria duas vezes em pecar, não? Eu já ouvi dizer, pastor, mas isso seria uma vergonha grande. Eu disse, pois o pecado envergonha. E eu preciso sentir isto, para que eu tema, não somente a Deus, acima de tudo, mas as consequências do meu pecado também. É um freio. Quando eu disciplino uma criança que fez alguma coisa errada, você acha que na hora que ela vai fazer de novo, ela não pensa não? Se a disciplina foi bem aplicada? Ela vai pensar. Duas vezes antes, ela pode até fazer, mas ela já faz sabendo que tem consequências. Não tenha dúvida disso. Então, a forma da gente tratar, muitas vezes errada, faz com que a gente perpetue o erro, porque eu peco, não confesso, nada acontece. Então, o que é que eu vou criar como parâmetro? Posso pecar, que nada acontece. Por isso que eu preciso confessar. Ok? Diga. Pode dizer. Dentro desse aspecto, como é que isso se dá com relação ao culto, por exemplo? Ao culto. Uhum. Porque era necessário que antes nós pedíssemos perdão também, confessar o pecado ao nosso próximo. Isso há, de certa forma, uma nulidade com relação ao culto que é prestado, sendo que nós nos adentramos à casa de Deus, cheio de outros pecados que sabemos que podemos ter cometido e não termos confessado. Deus em sua palavra diz, se eu vou ofertar e ali eu lembrei que tem alguma coisa errada, eu deixo a oferta, vou resolver e volto. Essa resolução, ela precede o culto. Então, o que é que eu deveria fazer se eu tenho pendências? Resolvê-las antes de cultuar. Porque o Deus que me vê, está vendo a forma como eu me aproximo. Então eu tenho que fazer isso. É o que a Bíblia ordena. Em tudo. Tudo. Preceder o culto, o culto eu tenho que chegar com a consciência tranquila. Mas Deus é tão maravilhoso que até na hora da ceia, Ele manda eu confessar de novo.
Examine-se, pois, o homem assim, porque é possível que você entre aqui no culto e peque durante o culto. Aí vai participar da ceia. O que é que ele manda fazer? Examine-se de novo, para ver como é que está. Por quê? Porque esse ato de autoexame, irmãos, não é uma atividade fortuita, mas é permanente na minha vida, o tempo todo eu me examinando. Até acho que foi o Alberto que fez uma pergunta, mas se eu vou fazer isso, eu não paro nunca de pecar, né? Ou de confessar, digo. Por isso que tem a graça de Deus, para lhe mostrar que você tem esse favor do Senhor. Tem 3 coisinhas importantes aqui que eu quero dizer, ó. O problema não está no arrependimento geral, então eu não estou dizendo que eu não devo me arrepender, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, não estou dizendo que eu não devo falar isso. O problema é que o arrependimento geral é a única coisa que eu faço. Entenderam, irmãos? Então o problema não está em dizer assim, me perdoe, Senhor, pela multidão dos meus pecados. Não há erro nisso. O problema é quando o meu arrependimento é só isso. Sim, da multidão. E aquele específico? Então eu preciso das 2 coisas. Eu preciso ter essa percepção ampla e preciso ter uma percepção que é mais específica. Dê o exemplo da específica, né, do apóstolo Paulo. Vamos ver agora de uma ampla. Abra a Bíblia aí, por favor, em Neemias, capítulo de número 9. Abriram? Verso 16. Neemias 9, 16. Vou ler a partir daí, tá? Olha só. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em graça e grande bondade, tu não os desamparaste. Observe que nesse texto ele faz uma confissão geral, quando diz, nós nos endurecemos e pecamos contra os teus mandamentos, e faz uma específica, nós levantamos um líder para nos levar de volta para lá. Então aqui você tem nesse texto as 2 coisas, uma confissão geral, pecamos contra os teus mandamentos, e uma de um ato específico. Qual é o ato específico? Nós levantamos alguém para nos levar de volta para o Egito. Então é isso que deve ser observado na minha vida e na sua vida. Eu devo fazer esta confissão geral, mas também preciso fazer o que dá? Específica. Ficou claro? Tem perguntas? Diga. O diácono Raimundo Filho, depois o Sandro. Pastor, assim, qual uma base bíblica para nós sabermos distinguirmos os pecados mais graves dos menos graves? Por exemplo, o pecado de roubar. Cidadão que rouba no supermercado uma comida, um pedaço de carne para comer, e um cidadão que vai roubar também rouba um banco. Uma base bíblica para nós sabermos distinguirmos a gravidade dos pecados. Ok, deixa eu abrir aqui. Enquanto o Sandro faz a pergunta, eu vou olhar aqui, aí nesse tempo eu respondo para você, tá bom? Faz a tua pergunta, Sandro. Reverendo, a minha dúvida é, na hora da oração de confissão de pecados coletiva aqui no culto, se ela deve ser padrão, vamos chamar assim, previsível, você sabe até o que vai ser orado, ou se deveria nomear os pecados que a gente cometeu na semana, em nome da igreja, quem estiver orando, dizer, Senhor, perdoa a sua igreja ela mentiu durante a semana, se irou durante a semana, gritou durante a semana, se excedeu, furtou, viu coisa imoral, etc, etc. Essa oração coletiva padrão, genérica, ou vai nomeando esses pecados que a gente sabe que comete na semana? A não ser que a igreja tenha cometido um pecado coletivo específico. Então, por exemplo, se a igreja toda deixou de vir,
Ninguém veio para a igreja no dia do Senhor. Eu disse: Senhor, perdoa-nos, porque desobedecemos a tua convocação para o culto, não estamos nos ajuntando. Perdoa, Senhor, porque a igreja não tem orado coletivamente. Então, quando a questão é assim pública, eu devo fazê-lo. Mas esse específico assim, perdoa, porque se a igreja viu pornografia, como é que eu vou fazer isso? Não tenho como fazer isso, porque nem todo mundo viu. É bom que ninguém tenha visto. Entendeu? Então eu tenho que ter muito cuidado ao fazê-lo. No caso aqui, ele tem noção, por quê? Porque o povo está no cativeiro e diz: Senhor, o cativeiro é fruto da nossa desobediência, nós quebramos os teus mandamentos. Então ele está fazendo especificamente para aquela situação da igreja. Então eu preciso conhecer a igreja para fazer uma confissão que envolva a igreja. Tá bom? Ok? Só um instante, que o Raimundo Filho fez uma questão, né, da gravidade do pecado. Eu vou mostrar no nosso catecismo e o verso bíblico para isso, tá certo? Então, pergunta 150, catecismo maior: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Pergunta 151. Por isso que a gente tem que ter base doutrinária. Lembra, você cristão presbiteriano, você diz que os símbolos de fé são a fiel interpretação da Escritura. Então, pergunta 150 é isso. 151. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Eu vou ler as circunstâncias, aí depois você lê o texto bíblico, porque são muitos, tá bom? Mas vai lá. Primeira circunstância: em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida da igreja, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros, esse pecado é mais grave. Se eu cometer o pecado, é mais grave do que se a irmã Raimunda cometeu um pecado. Por quê? Porque sou líder, pastor. Isso é mais grave. Por isso que Tiago 3 vai dizer: olha, tem muita gente querendo ser mestre. Diz: agora, lembra bem, que se você for mestre, você haverá de receber maior juízo. Quer ser? Quero. Pois tá bom, assuma as implicações disso. Segunda: em razão das pessoas ofendidas. Não é só a ofensa, é quem ofende. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos, culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, santos aqui são os crentes, contra as suas almas ou as de qualquer outro, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Então, maior gravidade contra Deus e do povão em geral. Se você pecar contra mim, é mais grave do que você pecar contra um membro. Assim como é mais grave eu pecar contra vocês, contra Deus, também é mais grave quando vocês pecam contra alguém que está em superioridade a vocês, quer pela idade, quer pela função. Vocês entenderam? Então leia isso aqui, são muitos versos, várias razões, mas se você tem dúvida sobre o que é pecado mais odioso ou menos odioso, leia isso aqui, porque você vai tirar todas as suas dúvidas, com toda certeza. Tá bom? Beleza? Aí são vários argumentos aqui, na verdade são 4, aí depois você analisa cada um deles, que vai falar sobre isso. Dou um conselho para vocês: leiam o catecismo devocionalmente, vocês vão crescer muito. Leia com seu filho. Voltando, 3 argumentos para confessar. Primeiro argumento: perceba que você comete pecado individual. Você peca individualmente, pecado que é só seu. Quando eu digo só seu, não é de estimação não, tá?
É você que cometeu, não foi o outro, foi você. Então confesse o seu pecado. Segunda coisa, aprenda a especificar pecado. Foi o que eu acabei de fazer olhando lá no catecismo, tá? Eu tenho que confessar especificando. Eu fiz isso, Senhor. Especifique. Terceira e última coisa, abandone aquele pecado particular. Quando eu confesso genericamente, qual é o pecado que eu vou abandonar se está genérico? Não, agora quando eu digo é esse, aí eu vou me ver forçado pela admissão desse pecado a o quê? Combater este pecado. Ok? Ficou claro, irmãos? Tem alguma pergunta? Do círculo do pecado, você está falando? É o próximo ato, é o próximo ponto, tá bom? O irmão, pastor, sobre aquela questão do círculo do pecado, a quem eu confesso, como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou mostrar, é o próximo ponto, tá bom? Então, ó, perceba que você comete pecado individual, aprenda a especificar o pecado, foi esse pecado, e abandone este pecado particular. Por exemplo, tem gente que tem problema com ira. Você já confessou o pecado da ira? Não, é porque eu sou assim mesmo. É? Você devia confessar esse pecado e tratá-lo especificamente. Tem gente que tem problema específico com cobiça. Ele é invejoso, o problema dele é a inveja, ele tem que combater esse pecado da inveja. Tem outro que mente inventando coisa. Teoricamente não é uma mentira que prejudica os outros, mas ele inventa casos. Tem que combater isso especificamente. Não pode viver nisso. Tá bom? Tem gente que tem pecado específico com preguiça. É preguiçoso mesmo, é um pecado, a preguiça é pecado. Tem que combater o pecado específico da preguiça. Mas se eu não confesso especificamente, se eu não identifico, como é que eu vou combater o que eu nem sei o que é? Nunca parei para examinar. Então eu tenho que ver. Tem gente que é orgulho, tem que combater o pecado. Então, irmãos, há uma multiplicidade, você tem que identificar isso. Tá? Tá bom? Vamos lá. Pastor, vamos lá. Pegando o gancho do que o senhor falou relacionado à inveja. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ok. Ele admite então que todo o trabalho que nós desempenhamos, ele parte de um pressuposto daquilo que nós observamos em nosso próximo, e nós almejamos ter também, adquirir o mesmo status intelectual, financeiro, de bem, social. Então, isso seria ruim em si mesmo, ou só quando nós desejamos que aquele nosso irmão ou aquela outra pessoa que possui aqueles bens, possui aquela condição, ela deixe de ter? Porque existe às vezes algumas pessoas não querem ter uma vaca, tem a historinha da vaca leiteira, não quer ter a vaca leiteira para si, para dar leite para ele, mas ele não quer que o vizinho tenha, esse é o objetivo dele. Então, existe essa diferença de inveja, da inveja de você querer ter, você olhar e você também querer usufruir, e a inveja de você querer destruir aquele que o outro tem. São nuances diferentes, mas vamos aqui do início. Lembre que esse texto, no capítulo 1, ele vai dizer que a vida está sendo vista debaixo do sol, então ele está olhando a vida de um homem fora da perspectiva divina. Fora da perspectiva divina, tudo é inveja. Deus nos mostra para além do sol, e aí ele vai mostrar que eu posso querer ter coisas melhores pelo desenvolvimento natural do trabalho, sem ser por inveja, para ter uma condição melhor para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, meu filho, mas acima de tudo para glorificar a Deus por aquilo que Ele me dá.
como fruto do trabalho. Então, é possível que eu queira crescer na vida sem ser motivado por inveja com a motivação santa, que não é o caso aqui desse texto que você acabou de ler. Agora, no sentido de eu observar alguém e querer ter o que ele tem, é uma perspectiva da inveja, ok? Uma nuance. A outra é dizer assim, olha, eu não quero nem que ele tenha, aí eu já incorro em um outro mandamento, quando eu tento tirar da pessoa, privar dela um benefício que Deus está lhe concedendo, aí já entra no 8º mandamento, saiu do 10º para o 8º, mas para eu ver isso, eu tenho que analisar especificamente, para saber qual é a motivação que subjaz ali, ok? Por isso que é importante ler os mandamentos, naquela disposição, porque aí eu vou perceber qual é a motivação que está por trás disso, beleza? Então uma coisa é eu querer ter o que ele tem, aí seria inveja, quero ter o que ele tem, igualzinho a ele, e outra, não quero que ele tenha, aí eu estou incorrendo no 8º, pode até incorrer no 6º, que é o não matarás, o mal da pessoa, aí tem que analisar direitinho o caso, tá bom? Por isso que eu não tenho uma nossa, todo mundo que faz isso, está cometendo esse pecado, não, porque ele pode estar fazendo a mesma coisa que o outro, e sendo pecados diferentes, o que é que vai diferir? Os motivos do coração, está claro? Vamos adiante. Então aprendeu as 3 coisas, para a gente fechar, arrependimento, pastor, e quando é público e privado? Quando é que eu confesso publicamente, e quando eu confesso de modo reservado? Aí vai algumas coisas. Primeiro, entenda que em qualquer pecado, uma confissão privada a Deus precede qualquer outra. Então vamos lá, pequei contra o meu irmão Francisco, ok? Antes de confessar a Francisco, quem é que eu tenho que confessar antes? A Deus. Vou lá no meu quarto em secreto, me ajoelho diante do Senhor, me quebranto, digo, Senhor, me perdoe, eu pequei contra o Senhor e contra o meu irmão, Senhor, me perdoe, porque essa consciência de confissão e perdão diante de Deus, será a mola propulsora para quê? Para eu ir até o Francisco. Entenderam, irmãos? Então, qualquer pecado que eu tenha cometido contra o meu irmão, ele deve ser precedido, a confissão ao meu irmão, pela confissão ao Senhor, porque aí com a consciência de perdão, eu digo, agora eu vou confessar a ele. Por quê? Porque chegando lá, eu confesso para o Francisco, tá, Francisco? Me perdoe tomar teu nome. E aí o Francisco olha para mim, a minha cara, e diz, muito bonito, mas não lhe perdoo. Aí eu volto para casa triste? Volto em parte, porque eu queria que ele perdoasse, mas a minha consciência vai estar em paz? Por quê? Porque eu sei que antes de pedir perdão a ele, Deus já me perdoou, então eu não vou ficar refém do perdão dele. Agora quem está com problema é quem? É ele. Vocês estão entendendo a base disso? Como isso aqui é importante? Ó, antes de confessar ao meu irmão, privada ou publicamente, eu confesso a quem? Então qualquer confissão a um homem tem que ser antes precedida a quem? A Deus. E Deus vai sondar o meu coração, não vai? E vai ver se eu estou sendo sincero no meu ato de ir até o Francisco confessar. E estarei preparado, embora eu deseje que ele me perdoe, para ouvir dele, inclusive o quê? A negativa. Não lhe perdoou. Seu irmão, eu sinto muito. Eu estou sendo sincero, porque fui sincero diante de Deus. Estou pronto para reparar o dano que eu causei, se possível for. Mas se você não quer me perdoar, o que é que eu vou fazer? No que depender de vós, tende o quê? Todos os homens. Entenderam? Tem dúvida? Então vai confessar o outro, antes confessa quem? A Deus. Primeira coisa, primeira liçãozinha. Segundo, alguns casos, não são todos, quando escandalizamos ou ferimos algum irmão,
em que devemos estar prontos a confessar o pecado para outras pessoas, no caso contra o irmão que eu pequei e contra quem esteve envolvido. Então, como é que eu vou chegar e vou dizer assim: eu peguei contra você? Eu disse: rapaz, mas você falou mal de mim na cidade toda. Então ele perdoa, mas tem um dano. Então você tem que botar na rádio. Você botou na rádio antes, você bota na rádio dizendo: olha, eu menti contra isso, 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 isso. Inclusive fica passivo até de um processo, né? Calúnia, difamação, né? Não tem isso aí também? Logicamente, se for um irmão, não vai lançar o outro na justiça por causa disso. Está resolvido aqui. Mas fica passivo disso. Então, tem alguns casos, não são todos, que eu tenho que estar pronto para confessar o meu pecado para outra pessoa, não somente contra quem eu pequei, mas para os envolvidos. Agora vamos dar um exemplo. Abra a Bíblia em Josué, confundo às vezes Josué com Juízes, capítulo 7. Vocês lembram de Acã? Foi o que Acã fez? Acã tomou das coisas que eram proibidas. Deus disse: não pegue Acã. E Acã foi, pegou, tomou para si. Ele vai descrever o pecado. E aí Josué vai para uma batalha contra um povo menor do que o povo que ele tinha vencido, que era o povo de Jericó, e perde. E aí Josué começa a se lamentar: mas Senhor, o Senhor mandou eu ir, agora a gente perde. E aí Deus diz para Josué: Josué, tem pecado no meio do povo. Aí Josué diz: mas como? Tem, lança sorte. Aí foi lançando sorte. E aí caiu na casa de quem? De Acã. Então vamos ver agora, verso número 19. Josué 7, 19. Abriram? Posso ler? Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Essa expressão de dar glória é de confessar a Deus, confessa a Deus. E a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondendo Acã, a Josué disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinham, levaram para o vale de Acô. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. Aqui, essa confissão de Acã é uma confissão o quê? Pública, quando o pecado daquele irmão afetou o quê? O povo. Então, quando isso acontece, e o pecado toma dimensões públicas, ele precisa ser confessado o quê? Publicamente. Ficou claro, irmãos? Amém. Então, se eu afeto só um irmão, eu vou até, sempre a Deus e depois o outro. Se foi só na mente, a Deus. Se foi externalizou, ao outro. Se afetou mais pessoas, aí envolve quem pegou. Tá bom? Agora pensa bem, sempre a Deus, sempre ao ofendido. Agora um detalhe importante, abra uma Bíblia aí em Provérbios 17, 9, e aqui, irmão, está a circunscrição, limite, para eu não fazer, publicamente, pois agora eu vou botar na rádio. Não, não é para fazer desse jeito não, ok? Não é assim não, por quê? Porque isso seria ímpio. Provérbios 17, 9, leiam juntos aí esse texto. O que?
Então tem gente cuja postura é de ser bocão, né? E quer contar para todo mundo. Às vezes ele é a vítima, no sentido de sofrer o pecado, ele pecou, e ele não entende que aquilo ali deve ser tratado com tamanho amor e discrição, só dando os contornos para aqueles que foram envolvidos, que ele quer publicar isso. Não faça isso não, isso vai prejudicar, especialmente se eu pequei contra o outro, porque isso também pode prejudicar a imagem do meu irmão. Então eu tenho que aprender a encobrir. Encobrir aqui não é não tratar, viu? É encobrir no sentido de não ficar falando para quem não deve. Quando chega alguém lá no gabinete, eu pergunto: confessou um pecado, né? Eu não sou sacerdote, não dou perdão, não faço penitência, tá? É no sentido de tratamento. Eu disse: quem mais soube disso? A pessoa: eu só falei para fulano de tal, pedi para ela orar. Eu disse: pois fez errado. Não era para dizer. Mas ela quer contar. Que loucura, irmão. Meu irmão, pecado é uma coisa vergonhosa. Eu não tenho que ficar alardeando, não. Eu tenho que tratar naquela medida justa. Por quê? Porque é uma vergonha para Deus, para o nome de Deus, para a igreja, para mim, para quem está envolvido. Por que eu vou ficar mostrando essas vergonhas? Agora, ouça bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é para não tratar. Eu estou dizendo que em alguns momentos não vai ter necessidade de aplicação de uma disciplina. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que você tem que fazer de modo correto. Tá bom? Tem perguntas? Alguma colocação? E aí eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos: admitir pecado é sempre algo muito difícil, razão pela qual somente pela graça de Deus nós somos conduzidos ao arrependimento. Somente pela graça de Deus nós confessamos. Somente pela graça de Deus nós temos condições de restaurar aquilo que foi tomado. Mas se por um lado nós temos algo muito difícil, também temos algo desejável, necessário. Recentemente eu via um irmão na internet, que ele dizia assim: uma das grandes necessidades da igreja hoje não são bons sermões, embora isso seja necessário, não são boas conferências, tem o seu lugar, quem sabe é boa música, mas é necessidade de genuíno arrependimento. Sabe o que eu acho que eu concordo com ele? Qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? É que a igreja está caminhando sem arrepender-se dos seus pecados, e isso adoece a igreja. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de lhe pedir hoje pela manhã, é isso: pare diante do Senhor, examine a sua vida, veja se há em você algum caminho mau, e peça a Deus que Ele guie pelo caminho eterno. Essa foi a oração de Davi no Salmo 139, não foi? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça isso, meu filho. Não viva uma vida sem arrependimento, porque a vida piedosa, ela é marcada por arrependimento. E eu espero profundamente, né, que Deus nos dê esta graça de nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, deixá-los, e naquilo que for possível ainda ter condições de promover a devida restituição, a reparação do dano causado. Tá bom? Então nada vai a vida tratar. Encerra-se a presente aula por mim lavrada e assinada. Deus abençoe a todos.